Ok, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador, né? Desejo a todos uma excelente noite de estudos. Coloquem o nome de vocês aqui no chat de texto. Acessem a plataforma de estudos, tá? Não se esqueçam de acessar aí, né, diariamente. Compartilhando aqui a tela com vocês. Ok, então no dia 12, né, na aula da segunda-feira, eu deixei um roteiro, né, de estudos, de exercícios, para que vocês pudessem realizar, né, conforme as aulas que nós tivemos na semana passada e também na segunda-feira. Hoje eu vou corrigir, né, essas atividades junto com vocês. Eu vou passar conteúdos novos, né? A intenção é trabalhar essa semana e no máximo na segunda, na terça, para a gente fechar a questão do Excel também, né? Levando em conta que a gente tem basicamente 40, 50 horas faltantes, né, do curso. A gente precisa ainda ver PowerPoint ainda, né? Ver algumas ferramentas de internet, né? Então, eu vou tentar fechar, né, o assunto de Excel entre essa semana e a próxima semana, ok? Na plataforma, na atividade do dia 12/4, levando em conta a apostila de Excel total, né, eu passei um roteiro de exercícios e também um desafio, né? Na página 95, tinha lá uma função se para trabalhar 3 situações dentro de uma função se aninhada, né? Eu pedi para que vocês lessem as páginas 41 e 42 da nossa apostila de pacote Office. Então, aqui na apostila de pacote Office, na verdade, não é nem 41, 42, né? Começa aqui na 43, falando sobre a função se, né? Aí tem aqui toda a estrutura, como que funciona a sintaxe, né? A função se, ela simples, nós já vimos, mas aí, quando a gente tem mais de um argumento, né, ela se torna uma função se aninhada, ou seja, tem várias estruturas de uma função se dentro de apenas uma única função, né? Então, aqui, na página 43 e página 44, nós temos alguns exemplos, tá, de funções se, ok? Sem problemas, Poliana. Pode colocar as atividades em dias, no seu tempo, né? Refaz o planejamento novamente. Sem problemas. Pode ir colocando na plataforma, né? O importante é que vocês acompanhem, né? Aqui, caso vá surgindo alguma dúvida, pode perguntar também, né? E aí, se você quiser já aproveitar, já essa primeira parte, né? Quiser perguntar algum exercício também, pode perguntar, a gente faz de novo, né? Se tiver algum tópico que de repente ficou confuso, tá bom? O importante é que vocês perguntem, participem, né? E deixem as atividades em dias também, tá? Levando em conta que nosso curso praticamente está faltando entre 40, né, e 50 horas, ele basicamente está chegando ao fim, né? Então a gente tem mais umas, se não me engano, umas 3 ou 4 semanas aí, né, de estudo, tá? O Office 2019 é a versão a mesma que eu utilizo aqui nas aulas, né? Versão 2019, o do Office já 365 também são as mesmas versões, tá? Um pouquinho a coisa muda, né? Mas eu acredito que essa versão ela é melhor, né? O design dela é melhor, as ferramentas também, né?
À medida que você for tentando fazer, for surgindo alguma dúvida, me pergunte, assim como os demais também, tá, pessoal? Bom, eu vou iniciar pelo roteiro, né? E aí depois, se durante a correção, durante a execução dos exercícios, tiver alguma dúvida de algum que ficou para trás, é só perguntar também, tá? Na outra segunda-feira eu fiz com vocês os exercícios lá da apostila de informática básica, não foi isso? Deixa eu voltar aqui na plataforma. Foi essa do dia 8, né? Na última quinta-feira. Tem poucas participações ainda. Então, né? Empresa Nacional, SA, mais o gráfico, nota dos alunos, né? Página 91 e página 92, 93, as questões de 1 a 15, né? Que a gente também fez correção. Vamos lá, então. Página 94, questão de número 15, tá? Página 94. Questão de número 15, essa daqui, tá? Elabora a planilha abaixo, fazendo o que se pede, né? Ele pede para calcular o total do estoque e o estoque atual, né? Tem, as fórmulas estão aqui embaixo, né? Agora é só seguir as instruções, tá? Eu vou reproduzir junto com vocês, à medida que for surgindo alguma pergunta, pode me interromper, tá? Ok, pessoal, tabela construída, né? Aqui na parte de cima, perceba que a linha, né, que contorna os títulos, né, os rótulos aqui na parte de cima,
elas têm uma espessura maior, né? Então eu posso definir aqui em estilo da linha, né? Uma linha um pouco mais espessa. Perceba que aparece um lápis, né? Onde eu posso desenhar essa linha em volta do título. E aqui embaixo nos totais também, né? Ok? Então, tanto interno, né? Interno desse modelo aqui que está pedindo na questão de número 15, como em volta da célula, tá? Vou voltar aqui, vou colocar nas linhas de dentro também. Só você passar o lápis em cima da linha, né? Quando você vem aqui na borda, vem em estilo de linha, escolhe um estilo qualquer, o ponteiro do mouse vai ficar em formato de um lápis, né? E aí basta você vir e preencher a célula, ok? Beleza, para voltar ao normal, vou apertar ESC no teclado para que ele desapareça o lápis, né? E volte o ponteiro normal do mouse, tá? Bom, vamos lá ver o que o exercício está pedindo, né? Dados, total do estoque, né? Total do estoque. Eu tenho atualmente dentro do meu estoque mais o que foi comprado, né? Mais o que entrou novamente. Então, eu tenho que somar esses dois valores para que eu tenha o total do estoque, né? Conforme está aqui, certo? Estoque mais a compra. Então, é só pegar esses dois valores, vir aqui no botão de funções, né? Clicar na seta e selecionar a função soma, ok? Clicar duas vezes na fórmula, ele mostra o nome da função que foi utilizada e os valores que foram selecionados, ok? Como as demais linhas é o mesmo processo, né? Somando, ele vai somar o estoque, vai somar a compra, é só eu trabalhar com a alça de preenchimento automático, né? Ou seja, ele vai fazer a soma em todas as demais linhas aqui dentro dessa tabela, ok? Pronto, a soma, o total do estoque está calculado. O total do estoque atual, né, vamos ler as orientações, é o total do estoque que eu tenho, com o estoque físico e a compra, né, de mais produtos, menos a venda, né? A venda é o que saiu, né? Então, com esse total menos essa venda que foi realizada, eu vou ter o total do estoque atual, né? Então, vamos lá. O total do estoque atual vai ser igual total do estoque menos o que saiu, o valor da venda, tá? Que no caso aqui no meu é D2 menos E2, né? 550 menos 350. Vou apertar Enter e aí eu tenho o valor do meu estoque atualizado, tá? Aqui também ele vai entender que eu preciso fazer isso nas demais linhas, né? Eu vou trabalhar com a alça de preenchimento, vou puxar, e aí eu tenho o cálculo das demais linhas, né? Se eu atualizar a informação de compra aqui, né? De repente eu preciso corrigir alguma informação, lancei informação errada aqui. Eu posso, por exemplo, eu vim aqui nessa célula, né, da borracha aqui, que é onde eu comprei 50, mas na verdade não foram 50, foram 100. Então eu lanço aqui novamente 100. Perceba que o total do estoque aqui, o valor atualiza, né? O valor. E aí, como eu vendi 350, ele vai abater os que foram vendidos, né? E aí vai dar o estoque atualizado. Então eu posso alterar aqui qualquer uma dessas colunas, né? Ou seja, eu posso atualizar as informações de acordo com os levantamentos, né, do estoque, que automaticamente essa coluna aqui total do estoque e essa coluna total do estoque atual, né, relacionada às vendas e ao total do meu estoque, ela atualiza automaticamente, tá? Depois que você terminou de fazer esse processo, você precisa fazer os totais de cada coluna, né? Então eu vou fazer o total aqui do estoque,
né? Ou seja, contabilizar os meus produtos que eu tenho antes de efetuar a compra, né? Então, eu vou clicar aqui no botão de funções e clicar na função soma, ok? Aqui também apareceu total do estoque físico, 4.450, né? Total de itens que foram comprados, então eu vou também clicar no botão de funções, soma, ok? Ele somou a coluna compra todinha. O total do estoque atualizado, né? Com o estoque que eu tinha, aí entrou mais mercadoria, né? Eu tenho mais movimento, mais produtos no meu estoque, né? Então, eu venho aqui, faço a soma, selecionar, clicar em soma. Perceba que ele selecionou esses dois aqui, tá? É normal que às vezes ele aconteça isso. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em D2 e arrastar ele aqui para baixo, né? Ok? E aí você vai selecionar só essa coluna, tá? Aqui. Clicar aqui que é mais fácil, onde vai aparecer a resposta, né? Vem aqui, soma. Aí, agora ele seleciona certinho, D2 até D12. E a mesma coisa com a venda, né? Com o quantitativo de produtos que foram vendidos. Clico aqui no quadradinho, vem aqui no botão de funções, soma. E a mesma coisa com o total do estoque atual, né? Clica onde vai aparecer o resultado, vem aqui no botão de funções, soma, e aí você tem o resultado, né, dos produtos que estão no estoque atual, ok? Então, esse exercício, ele trabalhou a movimentação do meu estoque, né, houve movimentação como compra, eu tenho a definição de um estoque físico atual, houve venda, eu preciso que também seja calculado o valor desse estoque atualizado, né, com as vendas realizadas, tá? E embaixo aqui foi calculado os totais. Conferindo aqui para ver se tem mais alguma orientação, não tem, né? Esse exercício aqui foi bem tranquilo. E o que vocês acharam da correção? Alguma dúvida ou pergunta relacionada a este exercício da página 94, questão de número 15, conforme está aqui nas atividades propostas de segunda-feira? Para mim agora foi bom, porque eu estava apanhando para fazer o risquinho aí entre as colunas. A colocar as linhas, você fala? As linhas eu não estava achando aonde eu colocava as linhas. Entendi. As linhas é aqui do lado do sublinhado, dentro de página inicial. Aí tem esse botão, né? Aí tem vários tipos de bordas, tá? Inclusive, você pode escolher a cor dessa linha e também o estilo, né? Nesse exercício, ele tem uma linha um pouco mais espessa aqui na parte superior e aqui na parte inferior também, tá? Beleza, mais alguma pergunta, pessoal? Vou abrir aqui a planilha de número 2, e aí seguindo então o roteiro, né? Página 95, questão de número 16, tá? Página 95, questão de número 16, apostila de Excel total. Elabore a planilha com o formato especificado abaixo, aplicando as funções soma, média e função si para a situação final, tá? Eu deixei como uma observação dentro da plataforma, né, para que vocês trabalhassem com essas possibilidades, né? Média maior ou igual a 7, condição aprovado. Média menor que 6, condição reprovado. E aí eu coloquei 1 para ficar no meio termo, né? Que são as médias entre 6 e 7. Aí vai colocar automaticamente o status para esse aluno como recuperação, ok?
E aí a gente também vai rever a questão da formatação condicional. Eu vou trabalhar novamente a formatação condicional com vocês, né? O que é a formatação condicional? É quando eu configuro, né? Eu programo uma mensagem dentro de uma função ou dentro de uma condição, onde eu posso configurar, formatar ele condicionalmente, né? Com um tamanho de letra, com uma letra específica ou até mesmo uma cor, né? Onde nós vimos, por exemplo, na questão do aprovado, o aluno está com uma cor de letra verde, né, ou fundo verde, letra preta. Então a gente formata condicionalmente algumas células para que elas fiquem de algumas cores, alguns aspectos diferentes, né? A gente consegue entender que dentro de uma tabela onde a gente tem vários dados, visualmente fica mais fácil a gente entender se a gente utilizar algumas legendas de cores também, né? Então, a formatação condicional trabalha justamente com essa questão. E, apesar do exercício não estar pedindo, eu vou fazer novamente com vocês para que a gente possa relembrar essa parte, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima planilha. Professor, aí no caso, esse outro exercício a gente abre outra planilha, certo? Isso. Tudo bem, É então. interessante fazer na outra planilha, né? Por quê? Porque às vezes tem tabelas que têm larguras de colunas diferentes, né? E aí, conforme você vai fazendo embaixo, ou de repente do lado, pode ser que em algum momento essa tabela que eu vá construir aqui embaixo vai interferir na largura da coluna, da tabela de cima, né? E aí vai acabar atrapalhando tudo que você já fez. Então é interessante você construir sempre em planilhas diferentes, tá? Pode ser um arquivo só, né? Pode ser uma pasta de trabalho só que aí você constrói os exercícios todos em planilhas diferentes, tá? Professor, Sim. na plataforma, você colocou só maior e menor, não colocou o sinal de igual. Aí eu tinha feito com maior igual, né? Menor igual. Só que aí quando eu vi na plataforma que não tinha o sinal de igual, aí eu apaguei o meu e coloquei igual tá na plataforma. Não, é isso mesmo. Eu falei igual, né? Mas na verdade é maior que 7, menor que 6, tá? Não, então tá. São essas condições aqui mesmo. Tá certinho, eu que falei errado. É porque senão eu ia corrigir lá, eu ia apagar e ia fazer de novo. Não, precisa apagar não, tá certo. Aqui vamos fazer então a questão de número 16, tá? Então, essa tabela aqui, né, a gente vai deixar sem as linhas internas, só com a linha do lado de fora, né? Essas linhas laterais, inclusive nem tem, né? E essas linhas laterais aqui. O título azul, né? Vamos deixar ele do jeitinho que está pedindo para fazer, com as cores, né? Com o formato que já está pedindo aqui para fazer. Bom, então essa tabela aqui tem aluno, prova 1, prova 2, total, média final e situação final. A gente tem 6 colunas. Professor, boa noite. Essa tabela aí, eu fiz ela igual, ó, só porque eu fiz preencher as linhas. Pensei que fosse erro de formatação da apostila, aí Não, eu coloquei as linhas. esse não. Esse ele pede para. Deixa eu ver se ele pede para deixar igual. Elabora a planilha com o formato especificado abaixo. Aí, quando ele pede para deixar com o formato especificado, a gente mantém o padrão que ele está deixando aqui como modelo, tá? Mas não tem problema. Depois você vai lá e corrige, tira as linhas de Tá novo, ok. tá? Eu fiz a minha cheia de cores e linhas.
Assim, aqui como a gente está tendo um aprendizado, tranquilo. Para mim não faz tanta diferença você, de repente, deixar igual ou desconstruir a ideia e nem fazer outro diferente. Até é bom que você vai trabalhando com outras possibilidades. Só tome muito cuidado, né? Tome muito cuidado quando vocês estiverem participando de um processo seletivo, né? Ou algo do tipo, onde vão testar o seu conhecimento. Né? E principalmente quando tem um roteiro a ser seguido, siga sempre ao pé da letra o máximo possível. Né? Faça com que o resultado final fique idêntico. Né? Aqui, para nós, não tem problema nenhum. Tá? É até bom que você conhece outras cores, né? Outras formas, outras possibilidades de você construir uma tabela do zero. Né? Mas em outras vias, siga ao pé da letra, tá? E falo por experiência própria, porque já passei por isso, já passei por testes, né? E são bem criteriosos nesse sentido, tá? Então, professor, como não vai ter as linhas, eu não preciso de preenchimento na situação final, não. Só acordar a letra mesmo. Você fala aqui nas colunas, total, média final e situação final. No caso, a situação final é para fazer o se alinhado, né? Sim. Aí, porque a gente tinha feito da outra vez, era a letra e o preenchimento Aham. diferente, a cor diferente. Sim. A gente vai Aí, no fazer esse caso, não precisa exercício. do preenchimento. Não, a gente vai, aqui não está pedindo, né? Mas é igual eu comentei, a gente vai fazer porque é interessante que a gente revê o conceito, né, de formatação condicional. E aí, posteriormente, vocês podem até, inclusive, aplicar no mesmo exercício ou em algum outro exemplo, tá? Tá ok. Então, a fonte dessa letra aqui está na cor azul, né? Essa parte aqui todinha está negritada, né? Os alunos também. As notas estão centralizadas, o restante também. E aqui, total, média final, vou alinhar, deixar tudo centralizado. Essa parte aqui, então, vai receber uma borda, né, externa. Do lado sublinhado, a gente tem a cor da linha e temos o estilo, né? Que vai aparecer o lápis. E é só você preencher, passar o lápis em cima da linha que ele preenche com a borda, né? A mesma coisa aqui embaixo, para fechar, né? Ok, essa borda interna não tem, eu vou ter que apagar aqui, eu venho apagar borda. É só clicar, pegar a borracha, né, e clicar em cima da linha que ele tira também, tá? Aqui no final também não tem.
Pronto, aperto ESC e volto. Ok, vamos lá. O total, então, é a soma desses dois aqui, né? Dessas duas notas, prova 1 e prova 2. Então, vamos lá fazer a soma. Selecionar o botão de funções, soma. Deu 14, né? O restante é o mesmo, né? É o mesmo processo, ele vai pegar a nota da prova 1, da prova 2 e também fazer a soma. Então, é só arrastar, ele já faz automaticamente a soma dos demais, né? Aqui no momento que eu arrastei aqui embaixo, ele tirou essa borda, tá? Não tem importância, depois no final eu posso vir aqui e pedir para colocar essa borda novamente, tá? Média. A média final é a soma desses dois dividido por 2. Tá? Então, eu vou vir aqui onde vai aparecer a média, botão de funções, média. Ele seleciona, inclusive, o total, né? Então, eu vou vir selecionar só prova 1 e prova 2. Vou fechar parênteses e apertar Enter. Tá? Então, a média final aqui, ele pegou 6,5 com 7,5, somou e dividiu por 2. Deu essa média final de 7. A mesma coisa ele vai fazer aqui embaixo, né? Então, fiz uma vez, sofri uma vez, eu vou arrastar agora para que ele aplique a mesma função, né? O mesmo conceito nos demais. Beleza, agora o que acontece? Agora vem a situação final que tanto provavelmente vocês quebraram um pouquinho a cabeça para tentar chegar a como resolver, né? Colocar mais uma condição, né? A gente tinha aprovado e reprovado, agora tem uma recuperação no meio, né? A gente tem a média maior que 7, média menor que 6, reprovado, e a média entre 6 e 7, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse caso, pessoal? A gente não tem um operador, né, que trabalhe diretamente para relacionar um valor X e um valor Y, ou seja, o 6 e o 7. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Já que a gente não tem como colocar uma condição para a recuperação, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a recuperação, né? E vai trabalhar com a primeira condição. Qual que é a primeira condição? Aprovado. Eu vou trabalhar com a primeira condição e vou deixar ele isolado na minha fórmula, tá? Eu vou colocar igual se a média, né? Eu vou clicar em cima da média dele, maior que 7, ponto e vírgula, abre aspas duplas, porque o texto, né, a mensagem que aparece tem que estar entre aspas duplas, senão o Excel não reconhece, né? E aí você coloca aprovado. Feito isso, eu vou continuar a minha função se, eu vou continuar ela ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto e vírgula, vou colocar mais um se ligado dentro dessa estrutura, abro parênteses novamente e começo o meu próximo critério. Qual que é o meu próximo critério? Média menor que 6. Então, eu vou colocar lá, média menor que 6, ponto e vírgula. Qual que vai ser a condição de média menor que 6? Condição é reprovado, entre aspas duplas. Caso ele não esteja nem na condição de aprovado e nem na condição de reprovado, que eu já coloquei dentro do critério, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai cair nessa terceira aqui, ó, que é uma nota entre 6 e 7. Né? Então, eu não preciso nem referenciar o termo recuperação fazendo um critério para ele. Né? Entre 6 e 7. Poxa, eu não tenho um operador que trabalha com essa possibilidade de trabalhar com dois números dentro da função se. Então, automaticamente, eu vou elaborar os critérios para os outros que eu já sei que já tem. Deixo um isolado, o aprovado está isolado, e aí depois eu trabalho com os dois, que é o reprovado e recuperação. O reprovado, eu informo dentro do critério que ele é menor que 6. Ele vai fazer a leitura dessas duas primeiras condições, aprovado e reprovado, e vai fazer a comparação lá dentro
da média. Ele vai olhar para a média e vai ver. A nota é maior que 7? Não, a nota não é maior que 7. Aí ele vai para a segunda condição, que é reprovado. A média é menor que 6? Não, a média não é menor que 6. A média que está ali está entre 6,1 e... aliás, 6 e 7, não é isso? Porque, por exemplo, se ele tira 7, ele está aprovado? Não, para ele estar aprovado, ele tem que tirar uma nota maior que 7, ou seja, 7,1, não é isso? Reprovado. Ele estaria reprovado se ele tirasse 6? Não. Por quê? Porque é menor que 6. Se ele tirar 5,9, é que ele vai estar o quê? Reprovado. Se ele tirar entre 6 e 7, ele vai ficar no meio termo. Então, trabalhando com os dois termos inicialmente, eu não preciso trabalhar com a terceira condição, que é a recuperação. Ele vai fazer a leitura dessas duas primeiras condições. Ele identificou que ele não está aprovado nem reprovado, automaticamente vai aparecer o status para aquela média, né, para aquele aluno, como se ele estivesse de recuperação. Okay? Então, a gente tem que, primeiro, escrever, né, ou colocar no papel, ou, de repente, anotar qual é a estrutura lógica que a gente vai utilizar dentro da função. Ah, nossa média maior que 7, média menor que 6, mas eu não tenho nenhum operador para relacionar dois termos, 6 e 7, por exemplo, né? Ele está entre 6 e 7. Se eu não tenho, eu vou fazer os outros dois, isolo um, trabalho com reprovado, e aí com o próximo, automaticamente ele verificando esses dois, ele vai entender que e automaticamente, não sendo verdadeiro nenhuma dessas duas condições, ele vai cair na terceira condição, ou seja, a média vai estar entre 6 e 7. Tá? Eu vou fazer junto com vocês aqui para que vocês possam compreender melhor. Olha só, começo com igual, agora eu não vou mais lá no inserir função, né? Porque naquele inserir função eu comentei com vocês que a gente trabalha só com duas estruturas. Ele dá a possibilidade para a gente colocar dois critérios. Mas se eu tiver mais de um critério, eu já vou ter que digitar a função e vou ter que trabalhar com a função aninhada. Igual se o teste lógico, quem que é o meu teste lógico? A média. A situação desse aluno vai depender da média final deste aluno, né? Então, o meu teste lógico ele vai ser em cima da média final. Então, eu vou clicar em cima da média final dele, que na minha tabela é E3, ok? Se E3, aí eu venho aqui e trabalho com a primeira possibilidade. A média é maior que 7. Então, média maior que 7. Lembra? A gente vai trabalhar com o aprovado primeiro e depois a gente vai trabalhando os demais. Então, a média maior que 7, ponto e vírgula. Aprovado. Ok? Não vou colocar a segunda mensagem. Eu vou fazer uma segunda função, uma função aninhada para poder continuar o meu raciocínio lógico. Vou colocar ponto e vírgula aqui e vou colocar o se. Função aninhada, quando eu tenho mais de uma função se dentro de uma função só. Então, eu fiz o primeiro, isolei o aprovado, estou isolando ele para trabalhar com as duas outras possibilidades. Ok? Então, a média, novamente, né? Qual que é a minha segunda, o meu segundo critério? Reprovado. Média menor que 6. Né? Então, E3 menor que 6. O que vai acontecer se isso for verdadeiro? Ele vai estar o quê? Reprovado. Caso ele veja aqui, ele faça a leitura que aqui e aqui não sejam verdadeiros, qual que é a mensagem que vai aparecer automaticamente lá na tabela? Recuperação. Fecho parênteses da primeira estrutura e fecho parênteses da segunda. Né? Ó, abri aqui no começo, abri um aqui na
continuidade da função sim alinhada, fecho aqui e fecho aqui no final. Enter. Média final, recuperação. Vamos ver o porquê. C7 maior que 7, aprovado. C menor que 6, aprovado. Tá. Justamente por causa disso, né? Aprovado, ele tem que tirar uma nota maior que 7. E reprovado tem que ser menor que 6. Então, se ele tirar 6 ou 7, né, entre 6 e 7, ele vai estar automaticamente o quê? De recuperação. Tá? Vou apertar Enter aqui, vou arrastar. Fiz uma vez, né, sofri para estruturar, logicamente, digitei aqui. Os demais é a mesma coisa, ele vai analisar a média e o critério, a função si é a mesma, né? Vou arrastar. Aqui deu aprovado por quê? Nota maior que 7, 7,5. Aqui também, nota maior que 7. Se eu vir aqui e digitar 6,9, ele vai ficar de recuperação. Por quê? Porque ele vai estar entre 6 e 7. Né? Tudo que nessa coluna for entre 6 e 7 vai ser recuperação. Maior que 7 aprovado e menor que 6 é reprovado. Ok? Recuperação, por quê? Entre 6 e 7. Aprovado. Reprovado direto, por quê? Porque é uma nota menor que 6. Aqui a mesma coisa. 9,5 aprovado e 7 recuperação. Pessoal, o que vocês acharam da função? Nós acabamos de ver que a função si. E aí, pessoal? Tranquilo essa função? Quer que eu faça novamente? Ficou com dúvida em alguma parte da estrutura da função? Professor, me desculpa, mas eu me perdi na média, porque eu estou fazendo junto para achar a média, a fórmula da média. Só poderia repetir? Sim. Achar a média, a gente vai utilizar a função média, tá? Então, aqui, eu vou clicar aqui, né? Onde vai aparecer o resultado, vou lá no botão de funções, escolho a função média e vou selecionar só prova 1 e prova 2, tá? B3 e C3 aqui, no caso desta tabela. Vou apertar Enter e aí eu tenho a média, né? Que é a soma dessas duas notas dividido pela quantidade de provas. Certo? Nada. Certinho, obrigada. Situação final, você conseguiu pegar a função si? Sim, assim eu peguei. Todo mundo conseguiu entender, pessoal, a função si? Quer que eu refaça novamente? Vou fazer novamente, tá? Igual se a média, né? Vou trabalhar com a primeira condição que está aqui na plataforma. Média maior que 7. Média maior que 7. Ponto e vírgula. Se isso aqui for verdadeiro, né? Aprovado, entre aspas, duplas. Ponto e vírgula, eu não vou colocar a mensagem se o valor for falso, né? Ou seja, se a média realmente não for maior que 7. Eu vou continuar e vou estruturar a minha função si aninhada, ou seja, eu vou continuar, vou iniciar um outro si aqui dentro, né? Digitei si, depois da mensagem, fechei aspas duplas, coloquei ponto e vírgula, si novamente, abri parênteses, vou selecionar a média, né? Novamente, ou seja, a situação final está em cima da média. Qual que é o próximo critério da plataforma? Média menor que 6. Então, menor que 6, ponto e vírgula.
reprovado. Lembrando que as mensagens que aparecem entre aspas duplas, elas podem ser personalizadas. Você pode digitar aqui o que você quiser que apareça dentro da tabela, tá? Caso ele não esteja reprovado, ele fez a leitura aqui no código, né, nessa função. Não está aprovado, não está na situação reprovado, ele vai estar automaticamente na condição de recuperação. Fecho aspas duplas, fecho parênteses por 2 vezes, porque abri uma no começo e abri uma aqui na continuação da minha função se aninhada, né? Aperto Enter, ele aparece a mensagem, ok? Certo, agora é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui nesse exercício, né? O exercício não está pedindo, então não se preocupem em ter que refazer, só para que vocês compreendam como funciona a formatação condicional, tá? Eu vou selecionar todos da coluna situação final, independente da situação, se está de recuperação, se está aprovado, se está reprovado ou não, né? Seleciono todos, venho aqui em formatação condicional, como é uma mensagem de texto, né? Eu não estou trabalhando com números, eu venho nessa primeira opção, regra de realce das células, vou marcar a opção texto que contém, e aqui dentro eu vou colocar qual é o texto que ele vai formatar de forma condicional. Então, eu vou trabalhar com o primeiro, aprovado. Então, ele vai pegar todos dessa coluna com o status de aprovado. Eu vou clicar aqui, né? Posso escolher qualquer uma dessas formatações, mas eu posso escolher um formato personalizado. Tá? Eu vou deixar o preenchimento de aprovado na cor azul e a fonte na cor preta, ok? Vou clicar em OK novamente. Vou em novamente em formatação condicional, regras de realce, texto que contém. Qual que é o próximo? Reprovado. Então, todos que estiverem na condição de reprovado, eu vou formatar o meu texto para que ele fique na cor preta e preenchimento vermelho, né? Reprovado. Vou clicar em OK. Novamente, eu vou precisar fazer isso pela terceira vez, né? Regras de realce das células, texto que contém. Agora vai ser o quê? Recuperação. Vou lá em formato personalizado, preenchimento amarelo, fonte do texto cor preto. Vou clicar em OK. Vou clicar em OK novamente. E agora eu tenho a formatação condicional aplicada à coluna situação final com os 3 resultados: recuperação, aprovado e reprovado. Se eu clicar aqui na coluna média final e alterar qualquer uma dessas notas, alterar a nota de prova 1, prova 2, a média vai ser alterada e a situação final também é alterada automaticamente, tá? Então, eu vou alterar a nota da prova 1 para 0. A média final foi alterada, o total também, e a situação final foi automaticamente para qual? Reprovado, né? Estava de recuperação, coloquei 0, mudou o total, mudou a média e foi para reprovado. Então, tudo que alterar aqui, automaticamente altera o total, a média e principalmente a formatação condicional e a mensagem que aparece, né? Que pode ser reprovado, aprovado ou recuperação. Ok? Valcirlei, professor, eu fiz apenas na célula a ser formatada e puxei a alça de preenchimento. Tá errado. Tem que ser feito selecionando todos, indo em formatação condicional,
regras de realce, texto que contém. Mas tem que fazer da mesma forma. Qual que é a primeira formatação? É para a palavra aprovado? Beleza, eu escrevo aqui dentro aprovado, escolho aqui o formato personalizado, escolho o preenchimento ou a fonte que vai aparecer, né, a cor, clico em OK, clico em OK novamente. Tá? Aí some a janelinha, volta de novo, formatação condicional, eu preciso fazer isso 3 vezes, né? Uma para cada mensagem, ok? Então, professor, eu fiz dessa forma, só porque eu fiz só na primeira célula, igual a primeira célula reprovado. Eu coloquei reprovado e puxei alça de preenchimento. Aí já preencheu as outras reprovadas. Aí eu fui lá no aprovado, apenas uma célula, é porque eu não marquei as células todas. Eu não marquei a coluna toda, marquei célula, por exemplo, primeiro foi reprovado, depois recuperação. Uhum. Ah, Tá, você está então, dizendo para a questão da função si, a estrutura da forma, não da né? função sim, não, da função formatação condicional. Ah, tá, da formatação condicional. Não, você tem que fazer uma Isso. por uma, né? Você tem que fazer a cor do reprovado, você tem Sim. que fazer isso. Você tem que fazer uma por uma, Uhum. tá bom? Ok. Ok, pessoal? Tranquilo com relação à formatação condicional? Sim. Eu acho que é o João, né? Se não me engano, é o João Vitor, que está entrando com o nome da Renata. Ah, não, é o Gabriel. Gabriel, não é o João Vitor, não. Tá tranquilo, Gabriel, até o momento? Tá conseguindo compreender o exercício? Cirlei, tá tranquilo, por enquanto. O pessoal tá quieto hoje, tá cansado, ou não tá entendendo nada. Como que tá, pessoal? Tá tranquilo mesmo? Página 41 e 42, né? Eu coloquei como referência lá da apostila de pacote Office. Na verdade, é 43 e 44, né? Para que vocês pudessem ler e entender um pouquinho mais para tentar resolver esse aqui, né? Do aprovado, reprovado e recuperação, tá? Agora nós vamos fazer a página 17, questão 17, página 95, tá? Página 95, questão 17. Esse aqui para converter em dólar, né? Uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Professor? Sim. Essa atividade anterior tem que fazer o gráfico também, né? Anterior? É. Ah, tá. Faça um gráfico em colunas que demonstre as notas da prova 1 e da prova 2 por alunos. Ok, então, os alunos e prova 1 e prova 2, né? Vamos lá. Aqui não pediu o tipo de gráfico, né? Poderia... Ah, tá. Gráfico em colunas. Beleza. O segredo do gráfico está em selecionar as informações antes, né? Então, eu tenho alunos, prova 1 e prova 2, né? Vem aqui na opção inserir. Vem aqui na parte do meio da barra de ferramentas. Clico no formato de colunas. Aqui não está falando se é coluna 2D, 3D, tá? Então eu vou trabalhar com a mais simplesinha, que é coluna 2D. E aqui ele já gera, né, a tabela com o nome dos alunos. É claro que se a gente tivesse
um número maior de alunos, eu não poderia, o gráfico ficaria enorme, né? E aí eu selecionaria só os alunos e a prova 1, por exemplo, faria um gráfico individual para cada prova, né? Aqui você pode colocar o título. Por exemplo, notas dos alunos. Posso colocar ele aqui embaixo, né? Se quiser diminuir, diminui um pouquinho. Aqui as notas vão até 10, aqui o gráfico aparece até 12, né? Então lembra como que faz para poder tirar, limitar esses números, né? Seleciona o eixo, botão direito, formatar eixo, né? Aqui tem um valor mínimo, que começa de 0, onde vai ser iniciado o gráfico. E aqui o valor máximo, né? Onde está 12, eu venho aqui e coloco 10. Esse valor principal tá bom, né? Seria mostrado nesse intervalo, está variando de 2 em 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? Então tá bom. Variar dessa maneira. E aí eu fecho. E aí a escala diminui, né? Em vez de mostrar 12, ele está mostrando agora até 10, né? Levando em conta que a gente tem aqui as notas, prova 1, prova 2 só, até 10, né? A gente não ultrapassa esse valor, então não é necessário que eu mostre aqui no gráfico, né, uma escala maior do que o valor máximo da minha tabela, tá? Então pronto, tá? Gráfico de colunas das provas 1 e 2 dos alunos, ok? Você pode colocar aqui embaixo, pode colocar aqui do lado também, né, da tabela. Certo, pessoal? Dúvidas quanto à inserção de gráficos? Tranquilo também, né? Ok, aqui eu tinha comentado com vocês que seria interessante vocês colocarem o valor atual do dólar, né? Para a gente trabalhar com informações atuais. Se vocês tivessem trabalhado com esse valor, não tem importância nenhuma, tá? Pode trabalhar com esse valor mesmo, né? Mas eu vou aqui para diferenciar um pouquinho, né, do exercício que a gente tem, pesquisar aqui na internet o preço atual do dólar, né? R$ 5,65, tá? Tá bem, na tabela. 5,65.
5,65. Formatar a moeda, né? Então, aqui a gente tem a quantidade dos produtos, o preço unitário de cada um, né? E aqui a gente quer saber o valor em reais, né? De quanto fica. A gente tem o preço unitário em reais, né? Então, é só multiplicar um valor pelo outro. Você já tem o total na nossa moeda, né? Que é o real. Então, vamos lá. Quantidade multiplicada pelo preço unitário. Então, o total vai ser o quê, né? Que está aqui as fórmulas. Total em real. Multiplicar quantidade pelo preço unitário. Igual quantidade, multiplicação asterisco, né? Preço unitário, 15 centavos. Nos demais é a mesma coisa, então só vou clicar aqui e arrastar, né? Para baixo. Professor, apareceu o hashtag jogo da velha. O que isso significa? Está errado? Não, não está errado o que você fez. É porque a largura da coluna, né, não está sendo suficiente para poder exibir o conteúdo da célula, né? Por isso que ele não exibe o resultado final, mas aparece um monte de hashtag, né, o jogo da velha, ok? Total em dólar. Dividir o total em real, né, pelo valor do dólar. Qual que é o valor do dólar? Que eu atualizei, 5,65, né? Usar o cifrão nas fórmulas. Eu vou explicar para vocês, vai cair num negócio que a gente vai chamar de referência relativa, referência mista, tá? Aqui dentro da nossa apostila, deixa eu até procurar aqui qual página que está esse tema. Referência, aqui, ó. Referências relativa e absoluta, página 6, tá? Deixa eu colocar aqui, página 6. Vou voltar aqui. Referências. Aqui, pessoal, usando as referências relativa e absoluta, página 106, tá? Aqui fala sobre cada uma dessas referências, né? A referência relativa a gente vai aplicar em parte da função e absoluta em toda a estrutura da função, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona, o que é, né? Trabalhar com o cifrão, para a gente poder trabalhar com essas referências, tá? Vou pegar aqui de novo a página. Página 95. Então, total em dólar, está pedindo para dividir o total pelo valor do dólar, que é 5,65. Então, eu vou pegar isso aqui e dividir pelo valor do dólar, né? Um eu multiplico, outro eu divido, né? Igual esse valor que deu aqui em D4 dividido, né? Que é a barra. No teclado de números tem essa barra, né? Para indicar a divisão. Ele vai dividir por quanto? Por esse valor aqui que é 5,65.
Esse valor, pessoal, é um valor fixo que diariamente pode mudar, sim, né? Mas para o dia vale a cotação do dia, né? Então, é um valor fixo, não vai ter alteração, pelo menos ao decorrer do dia, né? Então, a gente chama de valor padrão, um valor fixo, que nos demais cálculos, ou seja, para o próximo produto, caneta preta, caderno, régua, lápis, papel sulfite, né? É um valor que não vai ter alternância, o valor vai ser o mesmo, 5,65, né? Então, o que a gente faz quando esse valor não altera, né? Quando a gente arrastar com a alça de preenchimento, esse valor não pode ser alterado, né? Ou seja, o valor, o endereço desse valor 5,65, ele tem que continuar na célula B1. Se eu arrastar sem fazer essa fixação a partir da referência absoluta, né? Ou seja, colocar o cifrão para poder travar, poder fixar a coluna B e a linha de número 1, né? Eu estou fixando B, estou fixando a linha que é linha de número 1. Se eu não fizer isso, a hora que eu clicar na alça de preenchimento, eu vou estar fazendo com que o próximo produto, que é a caneta preta, pegue como referência B2. Né? No próximo produto, que é caderno, ele vai pegar a referência de B3. E nas próximas células, a gente não tem o valor do dólar do dia, que é 5,65. Então, por isso eu preciso fixar aqui, desse lado da função, eu tenho que fixar, né, fazer uma referência relativa, no caso, porque eu estou fixando esse lado da função. Quem vai estar variando de valor vai ser essa coluna total em real, que no caso é R$ 75, né? Ou seja, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Esses valores aqui realmente tem que pegar o próximo. Mas esse valor do dólar, não. É um valor fixo que vai estar na coluna B, linha de número 1. Por isso a gente vai utilizar, nesse caso, a referência relativa. Eu estou travando parte da função e deixando liberada a do lado esquerdo. Essa parte aqui vai precisar variar, mas esse lado não. Né? Então, como que eu faço para colocar esse símbolo de cifrão para que eu trave apenas B1? Eu vou clicar aqui na frente de B1 e apertar F4. No teclado tem um atalho ali, né? Uma tecla chamada F4. Não é você apertando o F e o número 4, não. Lá em cima tem um botão chamado F4. Tá? Eu posso colocar manual também? Posso. Eu posso vir aqui antes, colocar o cifrão, colocar o B, colocar o cifrão de novo e colocar o número 1. Não é mais complicado assim? Não é mais fácil vir aqui na frente depois e apertar o F4? Ele já coloca automaticamente para mim, travando a coluna e a linha. Tá? Vou apertar Enter. E aí o valor em dólar, então, desse produto, né, é de 13,27. Posso trabalhar com a questão para arredondar a casa decimal, né? Ou seja, diminuir, deixar aparecendo só 2 casas decimais após a vírgula. E aí, agora que eu travei aqui o B1, né? Utilizei a referência relativa para travar o valor de 5,65, eu posso arrastar com a alça de preenchimento. Venho aqui, arrasto. Se eu clicar aqui nesse valor que deu R$19,91, perceba que ele está pegando sempre como referência quem? B1, né? Ó, no próximo, quem que ele está pegando como referência? No caderno, também B1, 5,65. Aqui, também, régua, lápis, papel sulfite e tinta nanquim, ok? Se eu não, ó, vou apagar esses daqui e vou fazer sem colocar o cifrão aqui no B1, tá? Vou clicar de novo, vou apagar aqui e vou colocar B1.
certo? Não coloquei o cifrão. Não trabalhei com a referência relativa. Vou clicar e arrastar. Olha só o que acontece. Aparecem, inclusive, duas células com erro, né? Se eu clicar nesse div aqui, que apareceu o erro, quem que ele está pegando agora? Ele não está pegando B1, ele está pegando quem como referência? B2. Né? Nesse aqui, B3, ele está pegando a palavra, a quantidade. Nesse próximo, ele está pegando quem? B4. Né? Nesse próximo, B5. B6 e aqui B7. Na verdade, não é isso que a gente quer que aconteça. A gente tem um valor padrão, um valor fixo, né, que é 5,65. É um valor padrão, é um valor que não vai alterar. A única coisa que vai alternar aqui, né, e alterar os valores das células, é o lado esquerdo da minha função, né, ou seja, o total em reais, que vai ser diferente na próxima linha, caneta preta, que vai ser diferente em caderno, que vai ser diferente em régua, e vai ser diferente em lápis, papel sulfite e tinta nanquim. Tá? Então, aqui a gente trabalhou o conceito de referência relativa. Parte da função vai variar, parte da função não, eu deixo ele fixo para que ele não tenha essa variação, ok? Arrasto aqui, e aí eu tenho o exercício concluído. Né? R$ 75,00 convertido para dólar, né? Dividido pelo valor do dólar atual, 13,27. E os demais também da mesma maneira. Ok? Pessoal, foi difícil compreender a conversão, essa questão da referência relativa, que é algo importante vocês entenderem, essa questão da referência, né? A utilização do cifrão para que eu trave parte da estrutura, trave a coluna, trave a linha, né? Uma pergunta a ser feita neste exercício. Tranquilo também, pessoal? Sem problemas por aqui? Este exercício. Então, resolvemos a questão 17, página 95, questão 23, página 99, tá? Questão 23, página 99. Também trabalha com função si, né? Então, vamos lá, vou fazer essa tabela aqui.
Ok, tabela montada. Calcule a coluna lucro-prejuízo fazendo a subtração do valor de compras com o valor de vendas. Que vendeu, que comprou, né? A gente tem o lucro ou prejuízo, né? Então, venda, né? Igual venda menos o que foi comprado. A gente tem o lucro ou prejuízo, né? Se for lucro, aparece o valor positivo. Se for prejuízo, ele já vai aparecer aqui o valor negativo, né? É a mesma coisa para os demais, eu só vou arrastar aqui, né? Okay, teve produto aqui em julho, por exemplo, né? Que as compras, né, relacionadas a julho deu valor negativo, menos 3 mil, né? Aqui 6 mil, setembro, negativo, tá? Então, ele automaticamente aparece o valor, se for menor que zero, né? Ele aparece o valor já com o símbolo, né? Identificando um valor negativo, ok? Situação do mês. Calcule a coluna situação do mês utilizando a função se, indicando se é lucro ou se é prejuízo, tá? Então, ok, então aqui ele não define um critério, né? Na verdade, a gente pode fazer o seguinte: o que for valor positivo, né? Ou seja, acima de zero, é lucro, tá? O que for valor negativo, ele vai dar prejuízo. Tá? Então, essa vai ser as condições: maior que zero, lucro; menor que zero, prejuízo. Tá? Então, como que a gente vai montar aqui? Igual se esse valor que tiver aqui do lucro ou do prejuízo, né? Aí eu posso trabalhar tanto com um como com outro, ó, maior que zero, ponto e vírgula. Se essa condição for verdadeira, né? Ou seja, o lucro ou prejuízo que aparecer ali for maior que zero, lucro. Caso contrário, não for verdadeiro, ponto e vírgula, ele já aparece a segunda mensagem, que é o prejuízo. Fecho as aspas duplas do segundo critério, fecho parênteses e aperto Enter. Então, todos que forem acima de zero, vai aparecer lucro. Todos que forem abaixo, né, vou arrastar aqui, todos que forem abaixo de zero, ele vai indicar para mim que houve um prejuízo. Né? Julho, fevereiro e setembro. Posso mudar esse critério também. Eu posso colocar valores acima, né? Então, aqui, inclusive, eu nem coloquei o símbolo moeda, né? Vou colocar aqui o símbolo moeda. Aqui não houve... aqui deu prejuízo em abril, e não houve nem lucro e nem prejuízo, né? Ou seja, a minha função está estruturada apenas com a condição maior, né? Se o lucro ou prejuízo for maior que zero, lucro. Caso contrário, né? Eu posso colocar aqui, inclusive, maior ou igual a zero, né? Maior e o sinal de igual a zero, lucro. Caso contrário, vai aparecer prejuízo. Ou posso configurar outras possibilidades. Eu posso colocar um valor de venda, né, uma diferença aí que seja considerável, por exemplo, um valor de lucro aí melhor, né, 5, 10 mil, então valor de lucro prejuízo maior ou igual a 10 mil, lucro. Se for menor que esse valor de 10 mil, automaticamente é considerado um prejuízo, né? Aqui a gente está trabalhando com valores positivos, ou seja, valores que sejam maiores ou iguais a zero. Se não for maior ou igual a zero, automaticamente ele retorna uma mensagem indicando que houve prejuízo. Tá? Mas eu posso colocar outros valores aqui, fazer o teste, posso colocar outras mensagens aqui também, né?
Vamos deixar dessa maneira, como tá, só trabalhando com zero mesmo, né? Eu só vou mudar aqui para que ele seja maior ou igual a zero para lucro. Tá vendo? Esse aqui que, na verdade, não faz nem sentido, né? Que não, nem é lucro, nem é prejuízo. Então, eu vou deixar maior mesmo que zero, tá? Deixar maior que zero. Eu entendo que se não deu lucro é prejuízo. Exatamente. Maior que zero. Tem que ser maior que zero. Certo? Aqui eu posso colocar, inclusive, outros valores, né? Dependendo da margem de preço, né? É um valor um pouco abaixo que, de repente, nem compensa vender aquele produto, né? Ou realizar determinada venda naquele mês ali. Então, eu posso alterar, sim, esses valores, né? Então, aqui é só para mostrar para vocês como que funciona o exercício. Aqui foi com base em valores positivos e valores negativos, né? O que deu negativo foi prejuízo, o que deu valor acima de zero foi lucro, ok? Maior lucro, né? O maior lucro vai ser em cima desta coluna lucro ou prejuízo, que no meu caso aqui na minha tabela que eu montei a coluna D, né? Então eu vou aqui, vou lá na função, no botão de funções, vou lá na função max, de máximo, né? Ele já seleciona aqui a coluna lucro, prejuízo e aperto Enter. Então, o maior valor foi de R$ 12.878, né? Qual foi o maior prejuízo? O maior prejuízo, neste caso, a gente vai utilizar a função mínimo, né? Que é o menor valor, ok? Maior lucro, função máximo. Maior prejuízo vai ser aquele menor valor, né? Que de repente não incidiu em um prejuízo tão grande dentro do ano de 2005, né? Então, vamos lá. Vem aqui no botão de funções, mínimo. Vou selecionar só os valores, né? Se ele selecionar um outro valor aqui embaixo, eu clico fora e volto a selecionar um intervalo, a coluna D2 até D13 e aperto Enter. Então, o menor valor, né, o menor prejuízo foi no valor de negativo, né, no valor de R$ 6.000, ou seja, o maior prejuízo, né? Os valores negativos aqui, 0. Isso, 6.000 aqui. Foi só, né? Lucro, prejuízo, aqui. Uai, professor, Aqui, meu deu diferente. como que você fez? Uai, o maior prejuízo aí deu 12.878, que é a coluna D12. Outubro? Isso, Mas esse D11, valor, né? mas esse valor não dá negativo, ele dá positivo, não? Olha, o meu deu negativo. Você Porque fez a venda? compra foi 25.000 e a venda foi 38. Dava positivo mesmo. Por que o meu deu negativo? Vou refazer aqui. Acho que você clicou em compras menos as vendas. Vendas menos as compras. Eu acho que foi isso mesmo. A primeira vez que eu tinha feito, eu fiz igual a Valcirlei tinha feito. Aí tinha dado esse valor negativo mesmo. Mas aí eu inverti e deu certo. Beleza. Ok, pessoal, tranquilo? Entenderam o objetivo do exercício, né? Trabalhar as funções máximo e mínimo, né? E também a função si, né? A gente trabalhou novamente a função si para que vocês possam entender e trabalhar a questão do raciocínio lógico, né? Que não é fácil realmente você, de repente, ter um problema, uma situação, um problema dentro de uma tabela, e aí, nessa tabela, resolver o problema com a função si.
né? Então, a gente tem que trabalhar muito o raciocínio lógico, né, para que a gente possa aplicar e resolver esses problemas, né? Vou voltar aqui. Professor, se tiver como você repetir um pouco de novo aí, como que faz a função aí do lucro? Desculpa, não entendi a pergunta. Tem como você repetir a fórmula do lucro e prejuízo? Sim. Vamos lá. Igual se o teste lógico vai ser em cima desse valor que a gente encontrou, né? Vendas menos as compras, né? Então, esse valor, primeiro nessa linha em janeiro B2, maior que zero, né? Ou seja, um valor positivo, um número para ser considerado lucro, tem que ser algo acima de zero, né? Ponto e vírgula. Caso isso seja verdadeiro, aspas duplas, lucro. Ponto e vírgula. Caso isso seja falso, né, ou seja, um valor negativo abaixo de zero, automaticamente aparece a mensagem prejuízo. Ok? Fecho aspas duplas, fecho parênteses e aperto o Enter. Tá? Arrasto aqui. E nos demais ele já fez esse cálculo. Tá? Repetindo que esses valores aqui podem ser alterados, né? Esse critério pode ser alterado conforme o que você quer achar aqui. Por exemplo, quer achar uma outra margem de lucro diferente, você pode alterar o valor, né? Então, para que você, por exemplo, considere um mês positivo, né, em lucro, você pode considerar aí uma margem aí de 10%, que seja, né? Ou colocar um intervalo maior entre venda e compra, poder colocar 10 mil, por exemplo, de margem, né, para você achar que, para você determinar que houve um lucro naquele mês, né? Então depende muito do que você precisa resolver aqui, né, e estabelecer dentro da tabela, tá? Aqui, pessoal, deixa eu me recordar aqui, que ia comentar com vocês, sobre a função máximo e mínimo. A função máximo e mínimo, vocês perceberam que ele traz duas possibilidades: maior valor ou o menor valor, como trouxe nesse exercício. Existe uma função chamada maior e menor e máximo e mínimo, que é o que nós acabamos de ver. As funções maior e menor trabalham de formas diferentes. Eu vou mostrar aqui do lado, tá? Não está dentro do exercício, não está pedindo, mas eu vou mostrar para vocês como essas duas funções trabalham, tá? Tem o mesmo objetivo, só que trabalham de formas diferentes, tá? O maior lucro, eu vou utilizar a função maior. Em vez de máximo, eu vou utilizar maior, tá? Então, vai ser igual, maior. Aqui ele está pedindo, perceba que aparece a estrutura da função, né? Função maior, abre parênteses, matriz, ponto e vírgula, K. O K vai ser o fator de classificação dentro dessa função, tá? Então, a matriz vai ser o intervalo de números que ele precisa ler e comparar, né, dentro da função, qual que é o maior número dentro desse intervalo, e ponto e vírgula, o valor de K. Eu posso determinar o valor de K, ou seja, o fator de classificação. No máximo, ele deixa trazer apenas um valor, ou seja, ele vai encontrar, fazer a leitura nesse intervalo e trazer qual foi o maior valor. Mas o valor de K, ele permite que eu determine a ordem de classificação, tá? Como assim? Eu tenho um relatório de vendas, uma tabela de vendas, né? Eu tenho os vendedores e preciso ranquear esses vendedores, por exemplo. Quem fez a maior venda
quem fez a segunda maior venda, quem fez a terceira maior venda e assim por diante. Tá? Então, eu consigo classificar as informações de acordo com o valor de K. Nesta tabela, como que eu poderia colocar o valor de K? O máximo ele trouxe apenas o maior valor, ok? Aqui, no ano de 2005, de janeiro até dezembro, eu quero trazer, por exemplo, a gente sabe que o maior lucro foi 12.878. Então, foi o maior número que ele encontrou nesse intervalo. Mas se eu quisesse determinar aqui qual foi o terceiro maior valor, então eu vou ter que colocar o valor de K, que está pedindo na estrutura da função, como sendo o valor de número 3. Que aí K vai ser a ordem de classificação que ele vai encontrar dentro desse intervalo. Então, se eu colocar 3 aqui, fechar parênteses e apertar Enter, o que vai acontecer? 12.878 foi o primeiro valor maior que ele achou, 12.515 o segundo maior valor, e quem que é o terceiro? O mês de maio, com o valor de 10.789. Então, o K aqui representou o fator 3, né? A forma como ele vai classificar os dados. Ele vai, 12.878 é o primeiro, 12.515 é o segundo, e o terceiro que eu coloquei dentro da fórmula, né, como sendo K valendo 3, ele achou o fator 3 como sendo 10.789. Tá? Então, maior e máximo tem o objetivo de trazerem os maiores valores. Porém, o maior possibilita eu trabalhar com classificação de dados. Ok? Justamente esse aqui. Se eu alterar aqui dentro da função o valor de K, posso colocar qualquer valor aqui, tá? Eu posso colocar o valor 4, por exemplo. Ou seja, naquela lista, naquele intervalo agora, ele vai buscar pela pelo quarto maior lucro ou prejuízo, né? Aqui, ó. No caso, foi 7.455. Então, esse valor de K depende muito do que o exercício está pedindo e do que você precisa trabalhar dentro da sua tabela, tá? O menor também vai trabalhar da mesma maneira. Menor, ele vai pedir a matriz, ou seja, o intervalo de dados, ponto e vírgula, e vai pedir o valor de K. O valor de K depende do que eu quero encontrar nessa lista, nessa matriz. Eu quero realmente o menor valor, então eu utilizo a função mínima. Mas eu quero saber qual que é o segundo menor, qual que é o terceiro menor valor, o quarto, e etc. Então, eu preciso definir o K com algum valor, né? Então, eu vou definir agora como sendo 2, tá? Vou colocar aqui 2, apertar Enter. O primeiro não era 6.000, negativo. O segundo, menor valor, deu o mês de julho como sendo o valor de menos 3.000. Então, só para trazer aqui a diferença, né? Entre maior e máximo e menor e mínimo, tá? As duas funções têm o mesmo objetivo, só que maior e menor trabalham de formas um pouquinho diferentes, ok? Deu para entender esse conceito aqui, pessoal? A aplicação do menor e do maior? Ou ficou confuso a explicação? Ficou tranquilo, pessoal? Tá tranquilo de entender? Tranquilo. Só assistindo mais, professor. Assistir mais no computador, porque ali dá para entender melhor. Ok. Então, vamos lá. Questão 17.
da página 95, nós fizemos. Página 99, questão de número 23, também nós fizemos, né? Então, o que vai ficar faltando aqui é a folha de pagamento. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou montar aqui junto com vocês agora. A hora que eu terminar de montar, a gente tira o intervalinho, né? Dá um pouco mais de pausa para vocês. E aí nós retornamos resolvendo esse exercício da folha de pagamento, que eu acredito que tenha sido o exercício mais complicado do dia, né? E aí a gente faz junto este exercício, então. Tá? Então vamos fazer o seguinte, 8h39, né? Já está um pouquinho adiantado o tempo. Então, 9h10, 9h10, 9h15 no máximo, nós retornamos. E aí a gente continua a fazer esse exercício, então. Tá? Qualquer dúvida, coloca aqui no chat de texto, que assim que a gente retornar da pausa, eu respondo vocês, tá bom? Até daqui a pouco.